a Galileia das Nações, e começa então com uma referência do profeta Isaías capítulo 9, nos versículos 1 e 2, em que ele faz uma referência a essa região no norte de Israel, que nós vamos já ver na questão da geografia e em outros aspectos aí, culturais, e na atualidade, né, como que anda a Galileia ali na administração do povo judeu. Mas diz assim, Isaías 9, 1 e 2: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações, ou Galileia dos gentios, né, dos não-judeus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E aqui nós estamos falando da luz do Mashiach, do Messias, que vai agir ministerialmente justamente nessa região ali da Galileia dos gentios. Então, avançando aqui, nós vamos falar sobre este lugar maravilhoso na terra de Israel. Bem, avançando, nós temos justamente a introdução aqui do nosso tema, né? E aí, claro, quando a gente fala da Galileia, não podemos esquecer aí o mar da Galileia, o Quinéret. Mas antes, nos tempos de Isaías, como lemos, a Galileia já era uma região cosmopolita, caracterizada por grande número de estrangeiros, por ser um lugar de passagem, como ele mesmo diz aqui, uma referência, né, quando ele diz que é o caminho do mar. Então você justamente tem essa estrada do caminho do mar que ia ali, passando, vindo da Síria, de Damasco, passando pela Galileia, indo para o Mediterrâneo. Você tem aí o caminho do mar. Galileia em hebraico é Ha-Galil, e em latim, né, é o que nós chamamos mesmo em português, Galileia, né? E é uma região no norte de Israel, está dividida em 3 partes: a Alta Galileia, a Baixa Galileia e a Galileia Ocidental. E o nome Galileia em hebraico, Galil, que significa rodar, círculo, né? Região, ou até mesmo pode significar província, tá bom? Ainda nessa parte da introdução, nós temos aqui a menção do termo, né, Galileia, 59 vezes na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. São as 59 referências. Jesus passou grande parte da sua infância e mocidade nessa região, tanto que foi chamado de Galileu ou de Nazareno, né? E assim como está registrado nos evangelhos. Ele fez daquela região ali próxima do mar da Galileia o seu quartel-general, na vila de Cafarnaum, né? Cafarnaum quer dizer a vila de Naum, e ali ele chamou os seus primeiros discípulos, que eram, né, na sua maioria ali, Pedro, André, Tiago e João, pescadores, tinham o ofício, né, da pesca. Então, é ali que nós temos o QG do Senhor Jesus, no seu, quando ele inicia o seu ministério, um ministério de pregação, de ensino, de cura, de libertação. Grandes maravilhas o Senhor realizou na região da Galileia. Ele foi essa luz que o profeta Isaías menciona aqui, que trouxe libertação àqueles que andavam em trevas. Também ele vai andar sobre o mar da Galileia durante uma tempestade. Ele vai curar endemoniados, pessoas com a mão mirrada e tantos outros problemas físicos. O Senhor, então, realiza ali os seus milagres, maravilhosos milagres. Se você ler justamente o Evangelho de Mateus, você vai ver que os primeiros capítulos, né, a maioria dos capítulos do Evangelho de Mateus é dedicado ao ministério do Senhor Jesus lá na Galileia. Então é bem interessante essa referência a Mateus aqui, registrando grande parte do ministério de Jesus na Galileia. Muito bem, quando a gente pensa aqui na questão da geografia, então nós estamos falando aí de onde se estende, né? Vai desde o Bânias, que é uma região muito interessante, ali de quedas d'água, né?
que vem aqui para cima, mais acima da Galileia, ao norte com a base no Monte Hermon, né? Estamos falando mais para cá, para cima da Galileia, que depois vai chegar aqui, essa região aqui, que faz divisa com o Líbano e com a Síria. Eu avancei um pouquinho mais, mas é aqui. No Banes você tem a Cesareia de Filipe, né? Uma região muito interessante, várias questões ali de presença forte do paganismo, até na época de Jesus. É nesse lugar que o Senhor Jesus vai perguntar para os seus discípulos, olhando ali os altares para os deuses pagãos: quem dizeis o povo, né, que eu sou? Né? E aí os discípulos aqui vão dizer: tu és o Messias, o prometido, ungido de Deus. Bem, também vai ali na divisa da base do Monte Hermon, no norte, como eu falei aqui, olha aqui está o Monte Hermon, descendo junto ali à região do Líbano, nos cumes do Monte Carmelo, Gilboa, indo para o sul, no Vale do Jordão, a leste, através das planícies do Vale de Jezreel, que é o Vale do Armagedon, e Acre, no litoral. Aí Acre, nós estamos falando, vindo aqui para essa região aqui. Olha só o Monte Carmelo aqui. Você tem Nazaré, você tem Caná, você tem Corazim, você tem Cafarnaum, você tem Magdela, Betsaida, né? Magdela, a origem é da Madalena, que recebe esse nome em homenagem a ela, Maria Madalena, Maria de Magdália. E aí vem para o litoral aqui, né, do Mediterrâneo. E a maior parte da Galileia constitui-se um terreno rochoso e a altitudes aí de 500 a 700 metros de altura. Ainda na geografia temos ali referência ao Monte Tabor, ao Monte Merom, e aqui nós estamos falando nessa região aqui da Galileia, com montes, né, de 900 a 1.200 metros de altura, temperaturas amenas e uma alta elevação, né, fluvial, né, onde tem bastante água, chuvas, e isso faz com que a região possa ter vários tipos de plantação, como cedro do Líbano, entre tantas outras plantações de cultivo e árvores, né, frondosas, como a gente vê na Bíblia, além, é claro, de uma plantação fundamental para alimentar toda a nação de Israel. Então, essa é a parte da geografia. E quando falamos de Galileia, temos aqui, olha só, Cesareia, né? E aí descendo temos Citópoli e vai para a região também de Gadara. Então, essa região aqui toda em volta do mar da Galileia seria a região da Galileia. Aqui já no meio nós temos a região de Samaria e mais para o sul a região da Judéia, como nós conhecemos. Bem, Josué conquistou essa região, né, e as tribos de Asser, de Naphtali, e Zebulon e Issacar possuíram essa região, né, como a gente vê lá em Josué, capítulo 20, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês, né, para essa referência da conquista dessa região, conhecida como Galileia, pelo general Josué. Então, Josué, capítulo 20, versículo 7, diz assim: então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Criate Arba, que é Hebron, na montanha de Judá. Então ele vai descendo a região, mas começa ali falando da Galileia, né, que saiu por sorte aí, como a gente viu, para a tribo de Naphtali. Já no capítulo 21, versículo 32, nós lemos: da tribo de Naphtali, Quedes, a cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrebaldes, e Ramote-Dor, e os seus arrebaldes, e Cartã, e aos seus arrebaldes. 3 cidades, né? Cidades ali que faz referência a essas tribos que eu acabei de mencionar aqui. Bem, na época dos reis é muito interessante a história que nós temos justamente com o profeta Elias, né? Ele é visto como uma afronta a Acabe, uma vez que Acabe adora ali os falsos deuses, né, da sua esposa Jezabel. E Elias vem afrontá-lo, dizendo: olha, se arrependa, reúna o povo de Israel e se arrependa, porque só há um Deus na terra de Israel, e esse Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se reúne
os 450 falsos profetas de Baal, os profetas quase 400 de Acera, lá no Monte Carmelo, esse que vocês estão vendo ao fundo, e aqui a estátua em homenagem a esse evento lá no Monte Carmelo, quando Elias enfrenta os falsos profetas de Baal, em que se montam dois altares, em que um dos altares os profetas iriam invocar os seus deuses e viria fogo do céu e consumiria o altar. E no outro altar, Elias ia invocar o nome do Senhor e dos céus, viria fogo e consumiria o altar. Os profetas de Baal, de Acera, clamaram, se autoflagelaram, gritaram, clamaram e nada aconteceu. E Elias jogou mais água ainda em cima do altar e da oferta e apenas falou com Deus e veio do céu o fogo que consumiu aquele holocausto. E aí então o povo se voltou para Deus, pegando, matando e expulsando os falsos profetas ali de Israel. Avançando, nós também temos aqui, quando a gente pensa na Galileia, a gente fala aí do Mar da Galileia, né? Que na verdade é um grande lago de água doce, né? Vindo ali do Jordão, abastecido pelas fontes ali da região do sopé do Monte Hermon. Também o Mar da Galileia recebe outros nomes, né? Como Quinerete, que é o mais antigo, mais tradicional, o Mar de Tiberíades, que é uma referência a Tibério César, já vamos falar de Tiberia ou Tiberíades, né? E o lago de Genezaré. Agora, o Quinerete é bem interessante esse termo em hebraico, porque a ideia é justamente da palavra quinor, que quer dizer harpa, é como se fosse ali aquela harpa, aquela lira que o rei Davi tocava, né? Ainda quando ele era pastor de ovelha. Então, esse formato aqui é uma ideia aparenta, né, a ideia de uma lira, por isso que tem aí essa referência ao Quinerete, tá bom? Olhado, né, visto de cima, tem aí essa impressão de uma harpa, né? Uma lira. Bem, as dimensões do Mar da Galileia é bem interessante a gente destacar, porque o Mar da Galileia tem 24 quilômetros de comprimento e 14 de largura na cheia, né? Claro que quando baixa a água, na seca, pode diminuir ali essa dimensão, né? E uma profundidade de 50 metros encontra-se a quase 230 metros abaixo do nível do mar. Uma outra informação importante que a gente pode falar é da localização, né? A localização do mar da Galileia, né? O Mar da Galileia encontra-se a 45 quilômetros a leste do Mediterrâneo e a 100 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Em sua margem oriental encontra-se altas montanhas. A margem oriental ali, na direção para a Jordânia. Já em seu lado ocidental, acha-se férteis planícies e importantes cidades como Genezaré, Betsaida, Tiberíades, Cafarnaum, Corazim e Magdala, como nós já mencionamos. Também nós destacamos, e vamos dar um pouco mais de ênfase aqui, no ministério do Senhor Jesus e o Mar da Galileia, né? Às margens do Mar da Galileia, o Senhor Jesus ensinou com intrepidez, anunciou o reino dos céus, enviou os discípulos, fez prodígios e maravilhas, repreendeu a fúria das águas e andou sobre as águas revoltas do Mar da Galileia. No Mar da Galileia também há, olha que interessante, 22 espécies de peixes, né? Entre elas carpa, sardinha, peixe-gato, peixe-galo e o famoso, né, Sampíter ou peixe de Pedro. Então, temos ali o trabalho dos pescadores até o dia de hoje. Temos a pesca envolvendo aí o lago, né, o mar da Galileia. Claro que para o hebreu bíblico, né, qualquer porção grande de água era considerada como mar, né, na época bíblica. Avançando, nós temos também o que visitar na Galileia, né? Aí bem interessante, porque a gente pode contrastar a Galileia bíblica e a Galileia atual e trazer à memória aqueles acontecimentos da antiguidade envolvendo a história do povo de Israel,
bem como ver o avanço e a modernidade, né, nos dias atuais com o governo israelense na terra de Israel. Bem, o que visitar no Mar da Galileia? Hoje, esta bela região é uma das mais populares de Israel, tendo uma mistura fascinante de lugares históricos e religiosos e boa variedade de hotéis e atividades ao ar livre. Uma delas, por exemplo, é andar de barco no Mar da Galileia, né? Lá existem vários barcos preparados para esse passeio, né, com os estrangeiros. Tem o barco de Davi e outros barcos que têm os seus nomes aí bíblicos, né, e de referência a Israel, em que você pode ter essa experiência de navegar onde o Senhor Jesus e os seus discípulos navegaram no Mar da Galileia. A gente tem músicas para crianças, cantamos, né, nas igrejas, que falam de Pedro, Tiago e João no barquinho, né, no Mar da Galileia, lançaram a rede, mas não encontraram peixes, porque vocês sabem a história que o Senhor Jesus, então, depois de uma noite toda que eles passaram pescando e nada apanharam, no início do dia, o Senhor Jesus estava ali à margem e disse: lance a rede de tal lado. Eles lançaram e puxaram ali os peixes e as redes quase que arrebentam pela quantidade. Então, nós temos o Mar da Galileia ainda lá, podemos passear de barcos e depois saborear um Sampiter, um peixe de Pedro, a nossa tradicional tilápia, né? Então, o que podemos visitar lá na região da Galileia? O Mar da Galileia, o Kinneret, né? Ou o Mar de Tiberíades. Também podemos visitar a vila de Naum, a Cafarnaum, que está à margem mesmo, né, do Mar da Galileia, e ela tem aí a característica de uma cidade romana importante e um dos lugares, né, da Galileia em que Jesus fez as suas pregações. Claro, quando a gente diz cidade romana, porque foi dominada pelos romanos, né, quando conquistaram Israel, e nessa parte de baixo você vê aí ruínas de casas, né, que eram construídas com essas pedras pretas, são pedras vulcânicas. A região da Galileia tem uma grande parte, uma grande quantidade de pedras vulcânicas, né, era uma região vulcânica no passado, então você encontra essas pedras pretas que vocês estão vendo aí. Essas são ruínas, e avançando um pouquinho mais ali para a direita da foto, você vai estar nas pedras já dentro do Mar da Galileia, né? E aí é onde vários discípulos do Senhor Jesus viviam, inclusive Simão Pedro, onde Jesus também curou a sogra de Pedro, que estava doente, né? Então você tem aí esse achado arqueológico, esse é um sítio, né, com essas ruínas de casas, e você tem ali a construção de uma igreja suspensa, para não foi construída em cima das ruínas, para não eliminar as evidências arqueológicas. Então, é muito interessante isso. Ela tem um formato diferente, né? Octagonal, e ela está suspensa. Então, você consegue entrar por debaixo e ver ali parte daquelas ruínas, parte, né, de cerâmicas, alguns mosaicos. Então é muito interessante. E logo ali você tem também a sinagoga de Cafarnaum. Nós vamos ver agora aqui, olha só. Essa aqui são ruínas de uma sinagoga, né? A sinagoga de Cafarnaum. Essas ruínas são do quarto século depois de Cristo, mas elas foram construídas em cima da sinagoga da época de Jesus. Então, nós podemos afirmar que Jesus pregou aqui nessa sinagoga, né? Mas quando ainda tinha a versão do primeiro século. Ela foi destruída e reconstruída. Aliás, tem a história de um oficial romano que cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que havia contribuído financeiramente para a reconstrução da sinagoga, né, ali no período do primeiro e segundo século, inclusive. Tá bom? Então é bem interessante essa sinagoga. Podemos então dizer novamente que Jesus entrou aí, participou, pregou, ensinou, curou e fez outros sinais e prodígios que estão aí nos evangelhos. Não nessa ruína, né, na base, não na base dessas ruínas, mas na ruína anterior a essas, tá bom? Mas é justamente a mesma sinagoga da vila de Cafarnaum. Também nós podemos ir para Tagba, onde ocorreu a multiplicação dos pães e peixes, né, que temos
na Bíblia. Está ali próximo também de Capernaum, né, o Cafarnaum, Tagma ou Encheva, é um dos mais importantes locais em que Jesus transmitiu seus ensinamentos na Galiléia. E o que vocês estão vendo aí são ruínas de uma basílica, né, bizantina do século V e fragmentos de mosaicos, né, que justamente retratam aí onde pode ter sido o lugar onde o Senhor Jesus multiplicou, né, os pães e peixes, né, os 5 pães e os 2 peixinhos, né, para mais de 4.000 seguidores, né? Então tá aí essa referência também aí dos peixes, a multiplicação dos peixes, né, lugar chamado de Tagba, tá bom? E a gente vê esse mosaico até hoje, é claro, aí do quinto século, então tem aí 1.500 anos pelo menos, né? E, é claro, nós temos o Monte das Bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus também pregou o seu sermão, né? O Sermão do Monte, que está ali registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, e nessa região também, onde o Senhor Jesus vai multiplicar depois os pães novamente, como a gente lê nos evangelhos, ele pede para sentarem, né, as pessoas em grupo, na relva verde, né, e você percebe que até hoje está tudo verdinho lá, uma região muito fértil, tem plantações, quando você olha mais para baixo, aí de onde está essa igreja, descendo aqui, você tem plantações aqui embaixo, né, realmente você tem essa parte ali mais voltada para a questão turística, mas ao redor ali você tem justamente as plantações, o maquinário, colheitadeira, né, trator, equipamentos para a colheita ali daquilo que foi plantado nessa região aí do monte chamado Monte das Bem-aventuranças, porque ele começa com bem-aventurados dos Salmos, Ashrei, bem-aventurado aquele que, né, e assim por diante. Então aí nós temos aquilo que nós conhecemos como o Monte das Bem-aventuranças. Avançando, nós também temos um outro lugar muito especial, que é chamado de Kibbutz Ginossar. Kibbutz Ginossar guarda um barco de pesca do tempo de Jesus. Então, o que vocês estão vendo aí é o que eles conseguiram tirar, né? Essa parte aqui, casco de um barco da época de Jesus, um barco pesqueiro, né, que era utilizado pelos pescadores para pescar ali no mar da Galileia. Ele foi achado em 1986 na lama do mar da Galileia, quando baixou bem as águas, né, e foi até um ano muito preocupante, em que baixou muito as águas, mas um morador, aliás, 2 moradores desse kibbutz, né, que sempre andava à margem procurando coisas, eles eram pessoas que já tinham achado uma coisa ou outra ali, e eles também eram mergulhadores, mergulhavam em busca de algum achado arqueológico, e eles descobriram esse barco, e aí começa a saga de tirar, né? De tirar esse barco, olha só, essa parte de madeira de dentro da água, né? Porque quando eles começaram a tirar a madeira, né, que estava imersa na água e com a lama, ela estava protegida. Mas quando eles começaram a tirar, aí você tem a questão do ar, né, do oxigênio, e aí então a madeira começou a apodrecer na mão dos moradores do kibbutz. Então, eles chamaram, né, pessoas ali da arqueologia, da Universidade Hebraica, lá em Jerusalém, e eles desenvolveram uma técnica, eles colocaram uma espuma por de volta do barco, ele foi tudo, né, betumado com uma espuma, e assim ele foi tirado e assim levado para esse local que hoje é o Museu do Barco, que conta a história, é um lugar muito interessante, que fica justamente dentro aqui desse kibbutz, um kibbutz muito especial, que é o kibbutz Ginossar, que é o kibbutz daí, do barco de Pedro, né? Então, os arqueólogos analisaram a madeira, que época seria, e chegaram à conclusão que é do primeiro século. Então, era um barco típico daqueles que
os apóstolos, né, Pedro e André, Tiago e João, usavam, né, no seu negócio de pesca lá na Galiléia. Então, realmente é maravilhoso. E também lá próximo do Kibbutz Ginossar, nós temos também o Kibbutz Degania, né, que foi o primeiro kibbutz de Israel, e foi construído ali em volta do Mar da Galileia. E interessante, tem um tanque de guerra sírio, né, que atacou o kibbutz, né, na Guerra da Independência, e os moradores do kibbutz conseguiram resistir a esse blindado e ao ataque, e ele está lá com um memorial, né, da resistência dos judeus israelenses, né, diante do ataque das nações árabes ao redor de Israel por ocasião da independência de Israel. Tá bom? Também nós olhamos aqui para a cidade de Tiberia, em hebraico, Tiberíades. Ela é uma cidade realmente a maior, localizada às margens ali do Mar da Galileia. Ela é muito movimentada, o turismo é muito forte, tem muitas coisas para se fazer naquela região ali da cidade de Tiberíades, né, de Tibéria. Tem uma bela paisagem, tem um calçadão muito bom ali para você fazer caminhada, restaurantes, lugares com hotéis, spas, ali, né, em conexão com o mar da Galileia. Você tem uma pequena marina também ali, você tem então lugares para eventos, para shows. Também é ali na cidade de Tiberia que você tem uma muralha, um pedaço de uma muralha, também uma torre da época dos cruzados, né? Em que eles dominaram nessa época, e eles então criaram essa fortaleza ali no Mar da Galileia, e você tem acesso a essa muralha e essa torre também. Bem, o imperador Napoleão também conquistou essa cidade, né? Na luta ali contra os turcos otomanos, na invasão que ele fez da Terra Prometida, nas duas incursões. Então ele também esteve ali, mas foi repelido pelos turcos otomanos, e ele então acabou descendo para Akko, que também é uma outra fortaleza dos cruzados, e depois, então, derrotado, ele volta para a França, né? Então, é isso que a gente tem aqui para dizer, para destacar aqui sobre Tiberíades, né? Uma cidade pujante, com toda a modernidade, toda a questão da tecnologia sendo usado ali, e uma região muito próspera na parte do turismo, na parte também de prosperidade para os israelenses, os cidadãos árabes israelenses também, que moram nessa região norte. Ela é uma região mista, você tem também vilas árabes e cidades administradas pelos árabes, como Nazaré, né, na região da Galileia, que é uma cidade árabe administrada por árabes israelenses, e você então tem aí esse convívio, né? Lembrando, claro, quando a gente falou lá do Monte Carmelo, que dá a vista do outro lado do Vale do Armagedon, enquanto no Monte Meguido você tem a vista do Vale do Armagedon indo para o Carmelo. Do Carmelo você tem a visão ao contrário, né? Ali do Vale de Jezreel, como nós lemos aí no texto bíblico. Também, avançando aqui, indo para a parte já final, nós temos um aspecto bem interessante, porque enquanto Jerusalém era a capital religiosa, a Galileia era discriminada, mesmo na época de Jesus, né? Por passar ali muitos gentios, por ter ali uma base militar romana, o que acabava dando muito trabalho, trabalho mesmo de carpintaria para José, o pai de Jesus, como para o Senhor Jesus mesmo, no seu ofício de carpinteiro. E aí então você tem essa região mais secularizada, o que fazia com que o pessoal do sul, né, lá da Judéia, de Jerusalém principalmente, tivesse um certo preconceito da fé, se era realmente genuína, daqueles que viviam na Galileia, né?
Mas interessante que a cidade de Tiberíades, né, ou Tibéria, ela foi fundada por Herodes Antipa, que é filho de Herodes o Grande. Assim como Herodes o Grande construiu a cidade de Cesareia em homenagem ao César Augusto, o Herodes Antipas construiu a cidade de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, também imperador romano. Então, ele vai mudar, né, a capital, né, vai fazer da cidade a capital, uma vez que a capital estava em Séforis, né, Sipori. Bem, muitos estudiosos e rabinos notórios, né, têm morado na cidade que se tornou uma das mais sagradas de Israel, ao lado de Jerusalém, Hebron e Isfat, ou Safed. Né? Isso aqui é bem interessante, mas quando que acontece isso? Isso acontece depois da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, no ano 70 depois de Cristo. Os rabinos não podem mais estar lá, os judeus não podem estar mais na cidade de Jerusalém, então eles passam a habitar aos arredores. E alguns, então, com grande pesar no coração, começam a se distanciar de Jerusalém, indo para o norte. Passam por Samaria, passam pelos samaritanos e vão ficar na região da Galiléia, ali, na frente do mar da Galiléia, na cidade de Tiberíades. E ali, então, se estabelecem várias academias de estudo judaico, né? O Talmud vai ser começado, vai ser desenvolvido ali, grande parte dele vai ser concluído depois, né? Ali o Talmud de Jerusalém, em homenagem a Jerusalém, né? Mas vai ser trabalhado nessa região ao norte. Você tem ali grandes pensadores, né, do judaísmo rabínico após a destruição do templo. Tanto que você vai ter, por exemplo, o túmulo do grande rabino, médico e filósofo Maimônides, medieval, na rua Ben Zakkai, você tem ali a escultura dele, em homenagem a ele, que tem uma outra semelhante em Córdoba, na Espanha. Ele que foi um aristotélico, um filósofo judeu aristotélico, que procurou unir a filosofia grega aristotélica com a revelação bíblica profética, né? Foi muito famoso. E também outros grandes rabinos que vão surgir nessa região e que faz dele ser ali uma região também mais religiosa, né? Bem, quando a gente pensa nesse aspecto, né, aí a gente vem para perguntas e respostas. Infelizmente nós não vamos ter, então deixa eu voltar aqui porque eu quero falar algo aqui interessante sobre o ministério do Senhor Jesus, né? Aqui em Mateus 4:18, em que ele vai chamar, né, os seus discípulos. Então vamos até lá e vamos finalizar então com essa passagem. Existem muitas passagens aqui sobre a atuação de Jesus, né, no seu ministério na Galileia, mas eu quero ler aqui Mateus 4, versículo 18 em diante. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, assim o Senhor Jesus começa um ministério muito frutífero na região da Galileia, chamando aí os 4 dos seus discípulos nessa região do mar da Galileia. Também vai ser aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23, que é dito: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, olha que interessante esse gráfico que nós temos aqui, esse mapa que nós temos aqui. Então, percorrendo, né, dando a volta aqui, olha só, no mar da Galileia. Às vezes a pé, às vezes de barco aqui, atravessando de um lado para o outro. Olha aqui, temos os
os gadarenos aqui nessa região, né? Temos aquele incidente lá com aquele endemoniado de Gadara. Então, é realmente muito interessante quando a gente olha o ministério de Jesus nessa região aqui. E claro, quando a gente olha aqui para mais nesse mapa aqui, olha só, você tem aqui a cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus cresceu, né, depois que ele voltou do Egito, e aqui Caná, que é onde o Senhor principiou seus milagres, né, transformando água em vinho no casamento de Caná. Mas também, voltando aqui para essa região da Galileia, em especial aqui nessa, aqui nessa, deixa eu ver se eu acho aqui, mais para cima aqui, deixa eu voltar então aqui, acho que vai ser melhor. Voltei demais. Aqui você tem Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Também nós temos uma mensagem de juízo de Deus aqui, né? Deus dizendo que será menos complacente, né, com os pecados dessas 3 cidades, porque ali se manifestou muitos milagres que eram para que todos reconhecessem que Jesus era o Messias. Então nós temos os juízos sobre as cidades impenitentes. Então